Bom dia, são agora 9h31. Entramos em tempo de comentário com a assinatura, desta feita com a Rémulo Jonatas, o diretor adjunto da Rádio Estádio, que hoje tem a responsabilidade deste comentário com a assinatura. E vamos começar, Rémulo, pela violência e a agressividade no desporto em geral e em concreto no futebol. Melhor dizendo, no não futebol português, como fazes questão de dizer, é uma questão de cultura ou de falta dela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Estádio. Realmente assumo a responsabilidade aí pelo tema escolhido para abrir o comentário e disse não futebol e cultura ou falta dela, que é acima de tudo falta de cultura, precisamente. E é um problema que quis puxar para o primeiro tema deste comentário por algo que vi este fim de semana e que me deixou a refletir. Eu estava a ver os ajuntamentos de adeptos do Futebol Clube do Porto e do Benfica antes desse grande clássico, e vi duas ou três imagens que são marcantes, e depois ontem outra na manifestação da Juventude Leonina contra Frederico Varandas e a direção de Frederico Varandas, que foi tanto num caso Futebol Clube do Porto como Benfica, uma série de jovens, alguns ainda crianças, nem sequer jovens são, num dos casos até era uma menina que não teria mais de 14 anos, ladeada pelo seu pai, num direto televisivo. Eu gostava que as pessoas tivessem visto a raiva nos olhos das pessoas, o ódio, o que estava a ser dito pelo pai, de certeza absoluta, não era um amigo daquela idade com uma criança de 14 anos ao lado, pela criança, 14, 13, 12, não sei, e pela quantidade de jovens que ali estavam, do Futebol Clube do Porto, e depois no Benfica, inclusivamente a televisão que estava a fazer este direto vai falar com os adeptos. E o que nós ouvimos durante aquele período foi é para matar os morcões, do outro lado é morte aos lampiões, é um ódio inacreditável. Depois estou a ver a manifestação da Juventude Leonina e alguns dos cânticos que lá foram entoados, e na frente, convido as pessoas a puxar a fita atrás e a ir ver em qualquer uma das televisões que deu, na frente estão 10, 12, 20 crianças que têm menos seguramente que 16 anos, ali com os adultos, também numa postura de agressividade e de ódio, que me levou a pensar nisto tudo e a pensar em algo. Nós neste momento chegamos a um patamar em que se desculpa isto tudo, mas que a cultura que se está a passar aqui de pais para filhos e de uns para os outros, incluindo nos grupos sociais que vamos diariamente tendo na nossa vida como jovens, é de uma falta de valores gritantes, mas em que o valor principal é este, é o ódio. Não há amor ao futebol aqui, não há amor pelo jogo, nem sequer já aquela história de que gostam do clube, não gostam do futebol, é mentira já isso. Já nem sequer do clube, porque ali aquela gente toda, o amor era pelo ódio, se é que me entendem, quero lá saber do jogo, do campeonato, se pudessem, se largassem aquela gente toda ali, havia mortos e feridos, e não consigo entender isto. Mas depois, ao mesmo tempo, e daí buscar esta reflexão, Zé, comecei-me a lembrar da quantidade de jogos nos últimos anos de formação em que os pais andam à pancada na bancada, com os miúdos dentro do campo. A quantidade de jogos da formação em que há pais que agridem treinadores. A quantidade de jogos da formação em que são árbitros agredidos ou insultados ou cuspidos. A quantidade de jogos em que mulheres querem ser árbitras e o que ouvem e o que lhes é dito. Portanto, pais que tatuam nos braços morte aos mouros, aos morcões, aos lagartos, o que seja, mensagens de ódio, que acham muito bonito introduzir as crianças, filhos, já nas claques com 5, 6, 7 anos, saberem os cânticos, fazerem cortes de cabelo com o símbolo da claque. Pronto, está-se a criar uma subcultura. Tem crescido, que ninguém venha com a história que antigamente era assim, porque não era. E eu desafio quem quiser que vá ver a gênese das claques em Portugal, qualquer uma delas, e que veja qual era o âmbito, como é que era o comportamento. Se me dizem que havia de vez em quando umas bufetadas, uns pontapés, é verdade, aqui em Portugal e em todo lado, mas não era este clima de ódio, esta cultura de ódio, que me leva a outro caminho, Zé. Temos, e eu não vou ser meio nas palavras, um governo totalmente incapaz e incompetente no que diz respeito à resposta à violência no desporto neste momento em Portugal. O Sr. Eduardo Cabrita e o Sr. João Paulo Rebelo são incapazes de travar, já o demonstraram, por isso eu agora já não tenho margem de dúvida, que não têm capacidade
para fazer face a este fenómeno. Esta chuva de tochas, esta confusão, muito bem a polícia, atenção, muito bem a polícia, muitas vezes é criticada muito bem, e se não fosse a polícia, muitas vezes era pior. Muitas vezes também não tem estado bem, mas esteve muito bem aqui, eu tiro-lhes o chapéu, como esteve muito bem em Lisboa na manifestação. Mas a polícia por si só às vezes parece que é abandonada, é a polícia e os stewards. Isso é a responsabilidade dos stewards, dos assistentes desportivos, e deixa-se ali tudo na mão deles e que seja o que Deus quiser. Mas para mim o problema vai de base a este, Zé. Está-se a criar, está a evoluir, está a crescer, está a engordar uma cultura de jagunços. No jagunço, o futebol está cheio de jagunços. Hoje em dia levarmos um filho nosso a um jogo de futebol tem que ser um ato de coragem, e é pena, é triste. Ou então tem que ser um ato desta gente que quer passar de pai para filho o ódio aos adversários, não o amor ao clube, não o amor pelo jogo, explicar o jogo, não interessa nada. Nós temos cada vez mais jovens que crescem de costas para o jogo em vez de estar a ver o jogo. Isso é absolutamente preocupante, porque depois entronca em tudo o que se tem passado em Portugal, da força das claques, isto e aquilo. Mas atenção, Zé, quem alimentou este monstro, quem deu as bolachas a comer, como se costuma dizer, foram os dirigentes. Também não vamos esquecer aqui, os dirigentes alimentaram até mais não, e conforme lhes deu jeito, todo este fenómeno. E agora de repente espalham-se as responsabilidades, alguns até se vão embora, quem vier atrás que fecha a porta, que é tão típico em Portugal em tudo, e acho que é preciso uma reflexão profunda sobre os valores em Portugal. Eu com 40 e poucos anos pareço um velho a falar, mas os valores que temos aqui de educação, de cultura, se me dizem assim, claro que não são todos grunhos, nem são todos jagunços, é verdade, mas atenção, não é por acaso que uma gota de óleo chega para contaminar 1000 litros de água, uma gota só. Portanto, cada vez mais nas escolas, eu tenho um filho de 14 anos que me chega à casa e o que ele me conta, entre as conversas deles, é de ódio e de agressividade. A seguir a uma equipa deles ganhar à outra, no WhatsApp é mensagens de ódio, e são crianças. E já há agressões nas escolas por causa do futebol. Mas também é o mesmo país em que um miúdo de 16 anos agride violentamente uma namorada porque não gostou de qualquer coisa. E passa-se, está tudo bem. Em que pais vão à escola bater nos professores porque chamou a atenção ao filho de qualquer coisa e não tem direito, não é? Portanto, em que pais vão à escola para bater noutros filhos de outras pessoas porque se meteu com o filho deles? E é isto que nós vemos hoje em dia, a agressividade, o ódio. E eu vou ficar marcado com estas imagens que vi, as pessoas, o olhar, o que estavam a dizer. Não me acredito que aquela miúda de 14, 15 anos tenha tanto ódio dentro dela, a não ser que tenha sido plantado ou que seja o ambiente que está à volta dela. Não me acredito. E não consigo perceber como é que um pai é isto que quer para o futuro. E depois vão ser os mesmos pais, é que um dia os filhos cometem um erro grave e estão perante um juiz e os pais aparecem na televisão, ai meu Deus, foi sempre tão bom menino e tal, mas esquecem-se do quanto contribuíram para aquele desfecho. Claro. E os exemplos que foram dando. E isto, lá está, foi a gota de óleo que está a contaminar todo o futebol. O governo está a ser incapaz de travar, é muita conversa, muito diz que muito nhanhanhé, que é mesmo assim, e depois falta ação. É preciso um movimento de fundo para resolver uma série de problemas que agora já é cultural, mas é de não cultura, é de não educação, é de falta de valores. Não se admirem que pior. Não se admirem que pior. Queria deixar aqui esta reflexão para toda a gente. Muito bem, os últimos acontecimentos também sobre aquele movimento do Estádio Zero, em que os clubes são multados agora pelos cânticos contra a Liga e contra as direções dos próprios clubes, e tu escreveste aqui que será a PIDE no futebol português, é isso? Zé, sinceramente, eu quando li esta notícia, foi a primeira coisa que me ocorreu. Peço desculpa a quem viveu esses tempos. O meu avô, por exemplo, um defensor da liberdade, passou muito graves problemas por causa da PIDE na altura, portanto eu tenho muito respeito pelo assunto, que ninguém pense que falo disto de ânimo leve. É uma comparação exagerada, como é evidente, mas às vezes temos que ser fortes nas palavras, que é para ver se as pessoas percebem onde é que se estão a meter. Primeiro, o movimento Estádio Zero. O Ricardo Silva, adepto e sócio do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, aqui à segunda-feira, há várias semanas, no programa 45 Minutos ao Ataque, tem alertado para a possibilidade deste movimento crescer. Peço desculpa, e cresceu no sentido que já frente ao jogo com o Futebol Clube do Porto, os vitorianos, muitos deles vão aderir ao Estádio Zero, que não vão ao jogo, vão ficar num local para eles designado, cantar o hino,
cânticos de apoio, é um movimento ordeiro, educado, mas contra, acima de tudo, a Liga. Horários dos jogos, alguma, digamos, subserviência aos grandes, que eles criticam de sobremaneira, que eles chamam os 3 beneficiários ou pior, mas a questão dos dias a que os jogos são realizados e depois este tipo de coisas, que não vai e contra a ineficácia, contra a inação, contra comportamentos desviantes, porque este tipo de adeptos também não gosta da chuva de tochas e dessas confusões e tal, e portanto isso deixo claro. Agora, nós tivemos peço desculpa, 7 clubes multados por cânticos de adeptos contra a Liga e os horários dos jogos. São 7 clubes: Vitória de Guimarães, Portimonense, Boa Vista, Desportivo das Aves, Moreirense, Sporting de Braga e Vitória de Setúbal. Depois ainda temos adeptos que são multados, ou clubes que são multados, neste caso são os clubes que são multados, não são os adeptos, peço desculpa, portanto 7 clubes multados, mais um, que é o Sporting, por cânticos contra a direção do Sporting. Eu sei que isto tem que estar nos regulamentos, não, a Liga não podia fazer isso. E os regulamentos também já sei que foram os clubes que os aprovaram. Mas eu, sinceramente, fico a pensar, mas onde é que a gente está? Não há liberdade, é isso? Não pode haver. Então, quer dizer, as pessoas não se podem manifestar. Isto é um direito que está consagrado pela Constituição da República. Constituição, quer dizer, tu podes ir fazer uma manifestação, desde que devidamente aprovada e enquadrada pelas forças de segurança, contra o governo, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o que tu quiseres. E eu lembro-me de uma que ficou na história, na altura da crise, digamos assim, da Troika, que bateu recordes e que encheu as cidades do país, nomeadamente Porto e Lisboa, em que tudo foi dito e tudo foi falado, e o que é? Iam-se multar as pessoas? Ou ia-se multar o próprio governo porque as pessoas falaram contra o governo? Acho que a Liga tem coisas mais importantes para se preocupar, sinceramente. É com enorme tristeza que vejo este tipo de multas, porque isto aqui nem sequer é profilático, porque as pessoas vão dizer, isto é para precaver o quê? A Liga convive mal com a crítica? O que é que está a precaver? Qual é o problema daquele ajuntamento de adeptos em Braga antes da Final Four, que até juntou claque do Vitória e claque do Sporting Clube Braga, que se sabe bem que é muito difícil, unidos por uma questão só, que é contra os horários, contra os preços dos bilhetes, contra a subserviência às televisões, contra uma série de problemas que há no futebol português que estão a afetar o verdadeiro adepto. E depois a resposta da Liga é multar os clubes por causa destes cânticos? Ou não será melhor pensar assim, ora bem, esta gente tem que ter aqui alguma razão, até porque lá está, por isso é que eu entronquei os dois temas, isto está a crescer, o estádio zero é reflexo disso e há mais movimentos a caminhos, eu sei, vamos ter mais momentos em que cada vez mais gente vai ficar fora do estádio em protesto, e é um verdadeiro adepto que custa muito não estar no estádio a apoiar a equipa. Portanto, para se chegar até aqui, a Liga de Clubes, e é esta Liga de Pedro Proença, quero aqui dizer, que vai ficar com este rótulo e com esta imagem do estádio zero, e de estar com esta atitude quase pidesca, peço desculpa mais uma vez pela comparação, mas não me ocorre outra, de andar a multar porque é criticada. As críticas, as tarjas eram contra situações que têm razão de ser. Os horários estão descabidos, o calendário está mal feito, digam o que quiserem dizer. E atenção, senhores dirigentes dos clubes, vocês têm muita culpa, vão para as reuniões da Liga dormir e tratar de outros assuntos e assinam de cruz o que determinado grande quer e depois esquecem-se dos próprios interesses e até depois são capazes de dar entrevistas muito interessantes a criticar isto e aquilo. Como também, senhores sócios dos clubes, deixem de ir para as Assembleias Gerais, dormir também e cheios de medo de tudo, participem ativamente na vida dos vossos clubes. A responsabilidade do que é feito nos clubes é dos sócios, que aprovam tudo de cruz em Assembleias Gerais desde que a equipa esteja a ganhar. Não querem saber de mais nada, mas depois também se queixam de tudo. Portanto, há aqui uma série de problemas. Uma Liga também que Pedro Proença, quanto a mim, tem exagerado na questão de passar a mensagem que está maniatado para tudo, que são os regulamentos, que não pode fazer nada. Não é verdade. Isto não é bem um Presidente da Liga. Ponto. Nem o Presidente da Liga serve só para estar em camarote a ver alguns jogos. Não é para isso que serve. Os dirigentes dos clubes, quando vão aprovar regulamentos, que olhem para os regulamentos, que pensem no futebol português, que pensem nos adeptos, que deixem de pensar só no próprio umbigo ou só no que deu jeito num certo acordo porque vai ser aquele jogador transferido e vai entrar X dinheiro, ok? E depois os sócios, os adeptos, primeiro que vão às Assembleias Gerais, porque às vezes há Assembleias Gerais que vão 50 ou 100 e depois até te respondem, mas não vou lá fazer nada, já está tudo. Não, tem que ir.
Então para isso também ninguém vamos outra vez para a questão dos valores, ninguém aparece para votar nas eleições, ninguém faz nada neste país. Portanto, apareçam para votar, gostam do clube, são sócios do clube, apareçam para votar, para discutir, para dar a sua opinião, sem medo. Tem que se acabar com esta história. E participem e tomem decisões. Depois, a seguir, queixar-se é fácil. Ainda assim, o meu mérito à gente que está por trás do Estádio Zero, espero que tenha impacto, espero que estádios despidos, que já estão habitualmente também, tirando raríssimas exceções, e era fácil dizer quais são as exceções, toda a gente sabe, os estádios estão normalmente despidos. E portanto, já o Miguel Ribeiro do Famalicão disse aqui nesta rádio que fala com muita gente fora de Portugal, e quando mostra um jogo de futebol português, a primeira reação é negativa, porque as pessoas olham para os nossos estádios e dizem: ei, o que é isto? Quer dizer, foi um jogo amigável. Ai não, era a sério, da Primeira Liga, peço desculpa. Pronto, eu aconselho-vos a ir ver a 4ª divisão inglesa, mas como estão sempre a dizer que a gente está a falar da 4ª divisão inglesa, então vão ver a 3ª divisão alemã ou a 2ª divisão francesa. Convido a 2ª divisão espanhola, B, por exemplo, se quiserem, ou até alguns jogos do Campeonato de Portugal em Portugal, e vejam lá se não pode haver gente nos estádios. Agora, preços de bilhetes diferentes, condições nos estádios diferentes, horários diferentes, e uma liga que tem obrigatoriamente uns clubes que têm que pensar nos seus adeptos. A força dos clubes é os adeptos. Esqueçam a história do dinheiro das televisões, porque, Zé, tem andado tanto dinheiro aqui e os clubes estão todos rotos na mesma. No fim ficam os pobres dos adeptos. Como, por exemplo, que é um assunto que me é caro, do velhinho Salgueiros, que também andou, depois foi parar à 2ª Distrital, e quem é que estava lá? Os adeptos. Já esteve no Campeonato de Portugal, voltou ao Distrital, quem é que está lá sempre? Os adeptos. Não interessa se é no Vidal Pinheiro ou se é no Cerco do Porto, lá estão os adeptos. O Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora, o Felgueiras, quando teve que voltar para trás, o Beira-Mar. Quem é que andou lá de cu para o ar, peço desculpa pela expressão a esta hora, no Mário Duarte, a pôr o estádio de pé em condições para ter o Beira-Mar a jogar? Foram os adeptos. Não foi esta gente toda que andou lá enquanto houve dinheiro. Os adeptos, os verdadeiros, a gente que sente o clube. E este exemplo tem que ser tido em conta. E já que estamos a falar de manifestações e também de cânticos, ontem uma manifestação que aconteceu anti-Varandas com 3.000 adeptos contra os dirigentes e alguns eventualmente agredidos. Vamos acreditar que sim, que tenham sido mesmo agredidos após o jogo de futsal, alegadamente por membros afetos à Juveléu. Ora bem, no mesmo tema, temas diferentes. Em relação à manifestação, eu acho que 3.000 adeptos não é coisa para se dizer que foi uma pequena falange. É verdade que era a Juventude Leonina e o Diretivo. Vi lá muita gente que não é de certeza absoluta da Juventude Diretivo. Depois também há sempre muitos curiosos nisto. Há gente que gosta de estar ali porque se está a passar alguma coisa. Em Portugal, se tu atropelares uma formiga numa autoestrada, tens 10 km de fila, porque toda a gente quer ver a formiga de pernas para o ar, não é? Portanto, tinha ali muitos curiosos, que não eram propriamente pessoas que estavam na manifestação. Ainda assim, é uma manifestação que demonstra que alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que ser feita. E pior imagem para mim do Sporting neste momento é os insultos constantes ao presidente dentro do estádio e depois o resto do estádio a assobiar quem está a insultar. Esta divisão do Sporting, e venham-me cá com as histórias que quiserem, eu também tenho muitos anos de estar dentro do futebol, mas com a equipa. E depois é muito fácil dizer que o Silas comete equívocos táticos. Eu ainda agora vinha a ouvir alguém dizer isso, eu acho uma coisa absolutamente transcendente. O Rui Matos Pereira estava no Estádio das Redes a dizer que os equívocos táticos de Silas. Claro, eu gostava de ver esta gente, pronto, especialista em tudo e nada, como eu costumo dizer, dentro do ambiente do que é o Sporting, ainda com a obrigação de pôr a equipa o mais acima possível. Porque não há volta a dar. Este ambiente chega obviamente aos jogadores. Não é mentira aquela história que eles estão alheios a tudo. Não estão nada, é impossível. Como é que estão? É que as pessoas esquecem-se que eles não são máquinas, que são seres humanos, não é? Impossível, Zé. E portanto, este ambiente, o Sporting está mergulhado numa crise profunda. Já o disse aqui várias vezes, não vou estar a bater no ceguinho. Tenho muita pena de ver o Sporting assim. Não interessa absolutamente ninguém no futebol português ter o Sporting doente como está. Doente, o Sporting está doente, e está doente muito por culpa dos seus dirigentes também, mas também dos seus adeptos, que acho que muitas vezes não têm tomado as melhores decisões. Mas acima de tudo, eu acho que o Sporting como está não pode continuar. Eu não sei o que é que Frederico Varandas, eu percebo o lado dele estar quase em modo de sobrevivência e de estar nesta luta, e agora que agarrou isto, vamos até ao fim, está no mandato que lhe foi legitimamente dado, e eu acho que sinceramente tinha que o acabar. Esta é a minha opinião pessoal, mas
Os sportinguistas é que têm que saber da vida do seu clube. Acho que a questão de destituir o presidente atrás do presidente e até expulsá-los, alguma coisa está mesmo tremendamente errada na cultura que se instalou agora no Sporting. Mas ao mesmo tempo acho que Frederico Varandas tem cometido uma série de erros que se põe a jeito, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra, e que acaba por apagar uma coisa ou outra que ele até vai fazendo de bem e que também obviamente que possa fazer de positivo. A manifestação acho que não é possível de fazer de conta que não aconteceu, e parece-me a mim que vai subir de tom. Vamos ver o que é que o Rogério Alves vai fazer, que também começa a ficar sem margem de manobra. Acho que Frederico Varandas já tem que começar a pensar numa situação em de dizer, muito bem, vamos então a votos legitimar a sua direção, até ganhar força se calhar do resto do universo de Sporting contra esta luta que ele está a encabeçar. Mas eu sou-te sincero, tenho seríssimas dúvidas que se Frederico Varandas concorrer outra vez, que ganhe, seja quem for o adversário, e acho que o Frederico Varandas também sabe isso. E é um dos temas que está aí, portanto eu faço já aqui uma pequena ponte. Exatamente. A entrevista de Frederico Varandas ao Sporting, para mim, é a última, e já não preciso mais nenhuma demonstração que Frederico Varandas não é o presidente que o Sporting precisa para dar a volta a isto. Nem vai ser. É a minha opinião meramente pessoal. Não tem aquilo que é preciso para tirar o Sporting desta situação. Gabe muito a capacidade de reconhecer erros. Acho que isso demonstra que a maturidade de uma pessoa. Eu fui ensinado assim: quando erramos temos que assumir, temos que ser homens, e ele em alguns momentos assume aí sérios erros, mas primeiro para mim já vai bastante tarde. Depois acho que comete outro regresso de comunicação, que é quando aparece na zona mista a falar com os jornalistas, não esta semana, na anterior, sobre a arbitragem, e diz, eu com os sportinguistas falo esta semana, e depois fala com o Record. Já está aí qualquer coisa que não está bem. Nada contra o Record muito bem, que se ele fosse com a Rádio Estádio, nós também íamos ouvir o seu presidente do Sporting, e com todo o gosto. Que aliás já o convidamos várias vezes e ele nunca quis, porque são uns velhos fantasmas que a gente sabe muito bem do que é que está a falar. Portanto, quis falar com os sportinguistas, escolheu o Record, não me parece que tenha sido muito bem. E depois há um problema fundamental que ninguém lhe vai ajudar nisso, é um problema de comunicação. Há coisas que ele quer dizer de uma maneira, mas que lhe saem de outra completamente diferente, e então quando é escrito, então ainda ganha outra dimensão, porque o Record trouxe a estampa. Depois eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos que o Record foi lançando, e nós até demos alguns desses áudios, e eu até consigo entender o que é que ele quer dizer, qual é a ideia que ele está a passar, mas sai-lhe uma coisa completamente diferente. Por exemplo, aquela do não consigo, e eu acho que ele não queria dizer aquilo, mas disse: não consigo ter uma equipa competitiva e tratar da parte financeira. E um presidente do Sporting, peço desculpa, mas o não consigo não dá. Neste momento não dá, porque primeiro ninguém se vai deixar de agarrar a isso, ou não consigo. Segundo, dizer que planeou uma época inteira garantindo na cabeça dele que vendia Bruno Fernandes no verão, é alguém que o futebol para ele ainda está a começar. E o Sporting não tem altura de dar cursos de gestão desportiva. O Sporting precisa de alguém que agarre o touro pelos cornos, que arregasse as mangas, que saiba o que está a fazer e que devolva ao Sporting ao patamar que tem que estar, porque o Sporting assim, volto a dizer, Zé, porque há muita gente que está equivocada. O Sporting assim é péssimo para o Benfica, é péssimo para o Futebol Clube do Porto, é péssimo para todo o negócio do futebol português, para todos os clubes. Não será por acaso, deixa-me só dar este exemplo, que por exemplo para o Benfica, que é campeão nacional e é líder incontestado deste campeonato, apesar da derrota do Futebol Clube do Porto, que o Benfica falhou como falhou na Champions, e nos dois jogos verdadeiramente difíceis que tem neste campeonato também falha nos dois. Porque para o Benfica tudo o resto é um passeio. Vamos a isso então. O Futebol Clube do Porto voltou a vencer o Benfica neste fim de semana, agora já no Dragão. O campeonato fica agora relançado. Que análise é este? Deixa-me só, José, rapidamente, que passei à frente, já vou sobre as alegadas agressões. Eu fiz o meu trabalho de casa e quero dizer duas coisas. O local onde as agressões alegadamente ocorreram, que foi uma pessoa agredida, outra insultada e a filha do agredido cuspida e insultada. Dizem-me, eu falei com pessoas amigas do Sporting, que há imagens, primeira coisa, e não é o tal vídeo, há imagens, naquela zona há imagens, então que se divulgue, por dois motivos. Primeiro, para se prender quem fez esses atos, esses energúmenos têm que ser presos. Quem fez uma coisa dessas, principalmente se um pai vai com uma filha pelo lado, e acho para mim muito pior, são pessoas que não têm respeito por nada. Volto ao primeiro tema que tive hoje, portanto têm que ser presos, para dar a conhecer ao país quem são esses indivíduos. Depois, porque na guerra estúpida em que o Sporting está metido, não chega a dizer que foram agredidos e toda a gente ir atrás do comboio, porque já vimos várias teses hoje, incluindo do ex-presidente, mas também da própria Juventude Leonina, que garante que isto não aconteceu e que é uma forma da direção
desviar atenções da manifestação e de tudo o resto. Portanto, a direção sabe que está metido nesta guerra e eu não quero acreditar sequer que isso seja verdade, que tenha sido inventado, mas também quero dizer uma coisa: não entendo como é que o agredido não faz queixar a polícia. Como é que o quase agredido não faz queixar a polícia? O senhor subintendente da PSP de Lisboa chama-se Francisco Alves, garante que não há nenhuma queixa do Sporting, garante que o dispositivo estava montado e que tinha capacidade de reação a qualquer um destes temas, não se passou absolutamente nada na manifestação, nada, não há uma ocorrência de nada, diz o subintendente, fiz o trabalho de casa, no Sporting não se queixou de nada, e eu pergunto como é que é possível. Se és agredido com a tua filha ao lado, não vais ver um jogo descansado e estás à espera depois de capitalizar isto apenas com o presidente na zona mista. Portanto, falta aqui qualquer coisa e o Sporting tem que a fazer, porque se não fizer, é mais diz que disse, é mais lenha para a fogueira, é mais confusão, é mais polémica que o Sporting neste momento não precisa. Desviar atenções não é o que Frederico Varandas precisa. Muito bem, vamos então ao Futebol Clube Porto Benfica e também com esse insólito que é os elementos das duas equipas terem dado os parabéns a Artur Soares Dias e agora é um bate-boca tremendo. José, rapidamente, temos pouco tempo, estou ali a olhar para o cronómetro. Eu acho que sim, que relança o campeonato, mas como disse Sérgio Conceição, que foi muito lúcido, nós falamos sobre isso, eu, tu e o André Beloso a seguir ao jogo na análise, isto só vai ter valor se o Futebol Clube do Porto conseguir ganhar um Vitória, que é um osso muito duro de roer. Muito duro de roer, porque se o Futebol Clube do Porto, entre aspas, empanca já na próxima semana, neste fim de semana, e o Benfica por seu lado volta àquela caminhada que tem sido quase triunfal, com Bruno Lage sobre todos os adversários, tirando o Futebol Clube do Porto, então de nada valeu. Foi um bocadinho como na primeira volta, o Futebol Clube do Porto ganha e depois de repente começa a sussurrar. Portanto, relança. Agora, em relação à arbitragem, eu já disse, ontem ouvi gente até ilustra dizer que o Artur Soares Dias fez uma grande arbitragem, eu não concordo, acho que esteve emocionalmente descontrolado e que descontrolou também o jogo. Digo também já de caras que não foi por causa de Artur Soares Dias que o Benfica perdeu o jogo, como também não foi pelo João Pinheiro que o Futebol Clube do Porto empatou em Viseu. As pessoas que não pensem que eu estou aqui, o Futebol Clube do Porto empatou em Viseu porque foi incompetente no jogo de Viseu. E aquele penalti existe sobre o Corona, mas não desculpa a péssima exibição que o Futebol Clube do Porto fez e já agora o bom trabalho do Viseu, porque não podemos estar só sempre a dizer que os grandes neste jogo, o Futebol Clube do Porto foi melhor, mereceu ganhar. As queixas do Benfica sobre a arbitragem dão tanta vontade de rir como as do Porto em Viseu, porque se há dois clubes em Portugal que não têm nada que se queixar, é o Futebol Clube do Porto e o Benfica. E Zé, depois há esta questão, que isto vem do Conselho de Arbitragem, tem que ser mesmo muito rápido, plantar, e digo eu que vem, atenção, senão o recorde que diga qual foi a fonte, se quiser, que nunca vai dizer, bem da Federação, pronto, para ninguém ficar ofendido, que os dois clubes deram os parabéns ao árbitro. Eu mal li aquela notícia, achei logo que isto era uma tentativa de mascarar aquilo que toda a gente viu, que foi um Artur Soares Dias num dia muito mau. O Benfica obviamente já desmentiu, mas também para terminar, daí até se pedirem árbitros estrangeiros, sinceramente, eu gostava de perceber o que é que vai na cabeça das pessoas. Primeiro, convido-os a ver os jogos fora de Portugal, para perceber também muitas vezes qual é a qualidade dos árbitros. E segundo, eu já digo o que é que ia acontecer, já, para terminar, vinha um árbitro da Sérvia apitar um Porto Benfica e eu tenho a certeza que os dois departamentos de comunicação iam encontrar um dirigente qualquer de um clube que tenha lá passado férias ou tenha ido lá comer uma sandes a Belgrado há 6 meses e iam dizer que esse árbitro foi nomeado por causa disso, e com isso me fico. Muito bem, foi o comentário com a assinatura no dia de hoje da responsabilidade do diretor adjunto da Rádio Estádio, Rémulo Jonatas.